Olá, tudo bom? Essa aqui é a primeira edição do Resenha no Cafezinho. Uma conversa descontraída sobre política, sobre articulações e tudo que está acontecendo. Hoje eu estou ao lado de Renata Bezerra de Mello, né, colunista da Folha de Pernambuco, colunista política da Folha de Pernambuco, Marcelo Montanini, repórter da Folha de Pernambuco também. E a gente vai conversar, como não poderia deixar de ser, Renata, das articulações do que está havendo lá em Brasília, né? Hoje é sexta, no próximo domingo tem a votação do impeachment da presidente Dilma. E como é que tu estás vendo toda essa movimentação? Todo dia é uma série de fatos acontecendo, um sobre o outro. Como é que tu estás vendo isso, né? Os fatos têm se atropelado muito nos últimos dias, né? E acho que daqui para domingo ainda muita coisa pode acontecer. Hoje o dia está todo cheio, desde 8 horas da manhã já tinha fila no Congresso para os deputados começarem a sessão pelo impeachment. Os debates estão se intensificando, né? Eu acho que os dois lados, os aliados da presidente Dilma e os aliados do vice-presidente da República, Michel Temer, no caso, quem apoia o impeachment, estão articulando na mesma intensidade de ambos os lados, né? Ontem eu conversei com a deputada federal Luciana Santos, que está à frente dessa defesa, da linha de defesa da presidente, e ela disse que a busca por votos está intensificada e que eles têm sim votos suficientes, né, para conseguir barrar esse processo. Já o outro lado diz, ontem o deputado federal Raul Jungmann disse que já está em 380 a conta de votos, né? Vão ter que fazer um anexo, né, do plenário. O plenário é anexo para caber todos os votos que estão dizendo, né? Se pela quantidade de votos que eles dizem de um lado e do outro, tem mais deputado na Câmara Federal do que os 513, né? Uhum. Mas acho que daqui para domingo, como a política, muita coisa muda na política de uma hora para outra, a gente pode ter alguma surpresa sim. Mas até o momento a oposição vem se organizando para ter esses votos, e a presidente Dilma nos últimos dias acho que sofreu algumas derrotas, né? Uhum. Em relação à questão da articulação com os aliados, porque o PP, por exemplo, e o PSD e o PR que estavam negociando para amarrar isso, o PP já desembarcou, a bancada entregou os cargos, o presidente nacional já deixou claro que a bancada vota a favor do impeachment, e o PP tem hoje uma reunião, agora às 16 horas, para fechar a posição. E havia uma expectativa de que o partido, inclusive, fechasse questão com punição para quem não seguir, né? Uhum. O PSD também tem informação que o ministro Gilberto Kassab deve entregar o cargo na segunda-feira. Então, acho que as coisas nos últimos dias ficaram mais difíceis para a presidente. Até porque possivelmente na segunda-feira você já não tenha mais a perspectiva de poder de Dilma, né? A partir do domingo, você, Marcelo, já perdendo a votação no próximo domingo, você já não tenha mais essa perspectiva de você estar com um governo renovado ou uma repactuação, como a presidente Dilma fala. Renata levantou um ponto importante, que é a questão dos números, que a oposição já coloca 380, como a própria Luciana, no qual ela conversou ontem, que já protocolou um documento com 185 nomes, que eu achei que foi um tiro do pé no governo, porque no final das contas, se ali acrescenta o nome de indecisos, que tinham a tendência de votar contra o governo, eles certamente ficaram acuados, porque foram expostos. Exatamente porque as coisas vêm mudando, que a Luciana começou exatamente a colher esses votos há 15 dias, que foi quando ela lançou essa frente parlamentar. Ontem ela protocolou. E com os desembarques, as coisas foram mudando de cenário, e aí a questão da repactuação também tem um ponto seguinte, que como ela falou, da mesma forma que o governo hoje tem barganha maior por ter cargos já em vacância à disposição, só que também o valor desses ministérios vão se perdendo, o valor que supostamente dizem que pagam também já não tem esse impacto todo, e do outro lado também tem gente negociando ministérios do governo de transição, porque nada melhor do que o poder é a perspectiva de poder, né? Isso. Porque na verdade todos fazem um olho no padre e outro na missa, Sim. né? Você joga para um lado, mas também deixa uma porta aberta. Você deixa um aliado seu que vai votar a favor do impeachment, né? Você trabalha muito isso nesse período, né? Michel Temer teve aliado do governo dizendo o seguinte, que ele deveria, inclusive, ter apresentado uma equipe antes. Há quem faça essa avaliação, porque o PMDB desembarcou do governo muito rápido, numa sessão de 3 minutos, e não apresentou nada. Ele, mais do que a presidente, se ele está se programando para substituí-la, ele precisava, em tese, ter um plano de ação para mostrar. E eles desembarcaram sem mostrar esse plano de ação. Mas ele já tem se precipitado em pequenas atitudes. Se ele lança um plano de governo
em meio a essa turbulência. Será que não seria outro Já teve do aquele PT? ponto para o futuro, né? Mas não já foi feito com aquele Sim, é. Lá atrás. Lá atrás. Mas Né? aquele De certa pretende usar. forma, é porque ele veio devagar. Moldando, né? Veio com isso, depois veio a carta, depois veio o Discurso. vazamento, né? Que mandou sem querer no WhatsApp, né? Sem querer, querendo. Exatamente de 15 minutos. Não é? Então, talvez ele já tenha se preparado muito para essa questão Já está passando as mensagens que deseja, né? Ele tem falado sobre o ministério, sim, né? Ele já lançou alguns nomes aí que ele pretende para ocupar o ministério. Tem até uns pernambucanos que nos bastidores vêm sendo Tem ventilados, né? O senador, o deputado federal, desculpa, Jarbas Vasconcelos, por exemplo, é um nome que já foi cotado, que vem Mendonça conversando Filho muito também. com ele, Raul o Jungmann. deputado Mendonça Filho. Raul Jungmann. Inclusive ontem ele fez um jantar, né, em Brasília, enquanto a presidente estava sofrendo uma derrota no STF, Temer estava tomando uns bons drinks lá com os deputados federais, a bancada e vários líderes, né, Tem muita da gente aqui de oposição. Pernambuco também nessa reunião, Nessa né? reunião. Sim. Daqui estavam Jarbas Vasconcelos, Bruno Araújo. Raul Jungmann, Mendonça Filho, Fernando Bezerra Coelho Filho. Alguém né? disse que se brindaram vitória, alguma coisa? Não, disse que foi num clima de muita confiança, né? Que foi e fez contagem de votos lá, e na contagem de votos lá eles contabilizaram 363, se não me engano, votos, né? Tá uma coisa também, a oposição também não está lá com um placar tão... Agora tu falaste da bancada pernambucana, né? Eu acho que a gente poderia conversar um pouquinho sobre essa questão também da bancada, né? Agora sobre a bancada pernambucana, Marcelo, tu há 2 semanas vem aí contabilizando voto sim, voto não. Como é que está o placar hoje nessa sexta-feira, antes da votação, 2 dias antes da votação? Tu tem esse número já, não? A última atualização que eu tive dos números, a bancada de 25 seriam 15 a favor, 6 indecisos e 4 contras. Só que quando vazou essa lista, vazou não, quando essa lista foi protocolada, né, de 185 nomes, constavam 2 nomes, um computado a favor, que lá colocava como contra, que era o deputado João Fernando Coutinho, e um indeciso, que é Adalberto Cavalcante. Não consegui confirmar com eles, na verdade, se eles haviam mudado de posição, se aquilo ali tinha acontecido anteriormente, mas o número estaria esse, com uma grande vantagem a favor do impeachment. E na esteira do que Marcelo estava colocando, da questão da bancada daqui, né, nos últimos dias, a gente teve definições também, no caso de 2 indecisos, que eram Cadoca e Fernando Monteiro, né? Ambos soltaram notas afirmando que votariam pelo impeachment. No entanto, no momento que eles soltaram, os secretários titulares dos mandatos já tinham resolvido assumir em Brasília para votar, então talvez eles tenham também perdido um pouco o time aí para colocar essa posição, né? Muita gente hoje já comentando assim, decidiu que ia votar a favor agora, que não vai poder votar mais, sabe? Então, além de Cadoca e Fernando, hoje o secretário de Turismo do Estado, Felipe Carreiras, soltou uma nota confirmando que não vai reassumir o mandato, como estava previsto e se especulava, e ele mesmo soltou nota anterior dizendo que assumiria, porque conversou com Augusto Coutinho, que é o suplente, e Augusto Coutinho vai votar a favor do impeachment, sendo a mesma posição dele. A incógnita que ficou no ar de ontem para hoje foi a posição do secretário de Transporte, Sebastião Oliveira, que resolveu sim que vai reassumir o mandato, soltou uma nota ontem, mas a nota dele é bem curiosa, porque ele agradece a compreensão do governador Paulo Câmara em liberá-lo para assumir o mandato, mas não deixou claro qual posição vai adotar. Então, nem os deputados que vão se afastar agora estavam sabendo ontem ao certo, mas especulava-se que havia uma pressão do PR, que é o partido de Sebastião, para ele votar contra o impeachment da presidente Dilma, já que o PR está ainda dialogando com o governo, né? Inclusive, essa posição de Renata, Marcelo, tem a ver também um pouco com essa questão da presidência do PR, mas isso aí é um assunto que a gente vai discutir pós-votação, né? Porque ninguém até agora está tudo muito nebuloso. Para finalizar, qual é o teu sentimento para a votação de domingo? Olha, conversando com alguns políticos dos 2 lados e com alguns jornalistas que estão lá, eu tenho a sensação de que esse impeachment vai realmente passar para o Senado. Eu acho que não vai dar certo para Dilma não dessa vez. Renata? Eu acho que eu estou na mesma linha de Montanini, pelo que a gente vem apurando, embora a política seja como nuvens, mas dada a fragilidade que o governo sofreu na última semana de perda de apoios, acho que o quadro não está fácil para a presidente Dilma, não. Em que pese 24 horas na política,
pode mudar tudo. Viver assim uma eternidade e nunca 24 horas na política foi tanta eternidade como agora, né? Mas, enfim, só para finalizar, eu acredito que também que vai passar o impeachment da presidente Dilma. Mas, independentemente do resultado, de vitória ou derrota, eu acredito que a grande derrotada nesse processo todo vai ser Dilma. Dilma, mesmo ganhando, ela vai perder, porque vai ser uma vitória de Lula. E ela Ele já perdendo, disse vai que perdendo. mesmo que o impeachment passe, ele vai para a rua e não vai abandonar o front desse processo, né? Os próximos meses prometem. Exatamente. Continuam prometendo. Mas a gente discute o resultado no próximo. No próximo encontro aqui, né, na resenha do cafezinho. Sim. Tá bom? Obrigado, gente. Espero que tenham gostado da conversa.